house. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cheer up there for a 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Sobre a Trindade, tá? Sobre a Trindade. Nós vamos abordar a questão da Trindade, sabendo que hoje o termo Trindade, ele ainda é falado, mas um termo novo está surgindo, que é esse aqui, ó, triunicidade. O que é triunicidade? É a mesma coisa de Trindade, só que esse termo aqui está um termo novo, triunicidade, é um termo novo que está surgindo no meio teológico, falando da mesma coisa, só a nomenclatura que está mudando, mas é explicando a mesma coisa, tá? Um Deus único, verdadeiro, subsistente em três pessoas distintas, tá? Então nós temos o Gênesis, né, Gênesis 1:26, onde o próprio Deus vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós temos a questão de Jesus, Isaías 6:9, né? Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando Isaías vai dizer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, quando ele fala do menino que nasce, né? Ele está falando da encarnação de Cristo. Ele está falando da encarnação de Cristo, do Deus encarnado. Mas quando ele fala, um menino nos nasceu, aí ele está falando da encarnação de Cristo. Mas quando ele fala, um filho se nos deu, aí ele está falando do Filho de Deus que veio, né? Que veio, o próprio Deus, como nós vamos ver em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Filho se nos deu. Aí já fala do próprio Deus, tá? Do próprio Deus divino, e aí nós vamos ter aquela questão da natureza humana e da natureza divina de Cristo, tá? Simplesmente dentro da profecia do profeta Isaías, falando da pessoa do próprio Deus, na pessoa bendita de Cristo. Agora tá agarrando aqui, esse céu tá ruim, tipo, ele tá horrível, apagar direito, não. Então essa questão aí da Trindade é uma questão que ainda é debatida, tá? Ela não foi resolvida pelos pais da igreja, tá? Não foi resolvida pelos pais da igreja, ainda tem essa questão ainda, e ela vai ser resolvida com o nosso estudo agora? Não, ela não vai ser resolvida, isso aqui não vai se resolver, porque nós temos linhas teológicas, né, do unicismo, principalmente do unicismo, que não acredita nesse tipo de argumento, ou tipo de pensamento teológico de um Deus subsistente em três pessoas distintas, tá? Então nós temos aqui um texto muito interessante, esse texto aqui, ó, de Efésios 4, 5 e 6, né, principalmente o versículo 6, que nós vamos abordar aqui para nós entrarmos aí na nossa apresentação do slide. Vamos ver aqui, ó. Efésios 4, 5, 6. Ó. Aqui, esse texto aqui, ó, ele vai explicar pra gente, tá? Esse texto, ele vai explicar pra gente aquilo que eu ouvi um pregador, até falei pra você, né? Uma pessoa do unicismo debateu com esse pregador e ele ficou perdido, ele acabou tirando a pessoa ali da live dele ali na cara de pau e tentou argumentar, mas já era, já tinha perdido pro cara no debate. Esse texto aqui, ele vai apresentar o que esse pregador, não sei por que ele não acredita nisso, sendo assembleano, na dispensação. Ele falou que não acredita em dispensação das três pessoas da Trindade. Aí arrebentou, né? Como não
crer. Aí esse texto aqui vai mostrar para a gente isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então vamos pegar essa questão aqui, ó. Ele está falando que Deus, ele é, né, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que Deus é sobre todos, tá? Ele é sobre, ele é por todos e ele é em todos. Um pouquinho. Aqui nós temos a dispensação das três pessoas da Santíssima Trindade, tá? Da Trindade. Nós temos aqui as dispensações. Quando é que Deus ele foi sobre todos? Na travessia do Mar Vermelho, onde a nuvem cobria todo o povo de Israel, simbolizando o quê? A antiga aliança. Então eu vou usar aqui esse próprio esqueminha aqui do triângulo aqui, por exemplo, só que de forma contrária, né? Então Deus ele foi sobre todos, no antigo, vou porque antiga, eu vou pôr de costume nosso mesmo, Antigo Testamento, vamos um pouquinho. Antigo Testamento, no Antigo Testamento Deus ele agia sobre todos. Nós sabemos que não havia batismo com o Espírito Santo, Jesus ele se apresentava em forma teofânica, as teofanias de Cristo estavam implícitas ali. Nós temos manifestações do Espírito de Deus, mas não na questão de ser cheio do Espírito Santo, mas o próprio Deus agindo no Antigo Testamento. Então aqui ele é sobre todos. Aí por todos é quando ele está no Calvário em Cristo. Vou pôr a cruz aqui, ó. É Cristo no Calvário, tá? É Cristo no Calvário. Agora, quando ele é em todos, é no Pentecostes, eu vou colocar aqui o Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, que agora ele está em todos, tá? Ele está agindo na igreja. Então, quando Paulo está fazendo essa expressão, ele está simplesmente trazendo ao nosso entendimento a ação de Deus dentro da dispensação do Pai, dispensação do Filho e dispensação do Espírito Santo, tá? Que é operando na igreja, que vai perpassar até o fechamento aí do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo agindo no meio da igreja. Então, é isso aqui, tá? Isso aqui é a Trindade agindo nas dispensações. São as dispensações da Trindade, tá? Deu para entender? Ficou bem claro isso aí? Então é isso aí. Quando Paulo ele vai fazer o uso aqui de Efésios 4, 6, ele está trazendo, ele está fazendo uso, né? O uso de um ensinamento, claro que Paulo ele não estava tendo essa... ele não estava falando assim, olha, eu estou falando isso aqui para vocês entenderem isso. Mas quando a gente lê o texto, quando a gente vai ler a Bíblia Sagrada, e a gente pega o texto e vai trabalhar a questão da Santíssima Trindade, a gente entende algumas passagens claramente do que é que ela está falando. Então nós temos aqui a dispensação da Trindade. Deus agindo no Antigo Testamento, Cristo agindo na Nova Aliança e o Espírito Santo agindo no nascimento da igreja do Pentecoste e continuando a era que a gente chama de era da igreja, que a gente pode dizer também que é a era do Espírito de Deus, ou seja, a dispensação do Espírito de Deus, tá? Então é isso aí, ficou claro isso aí? Então é isso aqui que a gente precisa entender. Então não tem como a gente, por mais que às vezes a gente use, né, igual está aqui, Deus, Jesus, o Espírito Santo, em João 4, 24, né, que Jesus está falando com a mulher na beira da fonte, que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e verdade. Então, ele falando deste Deus que é Espírito, do Espírito Santo. Aqui nós falamos da apresentação do nascimento de Jesus, o Deus se encarnando e ele cumprindo isso quando o Filho é dado, né? E aqui é Deus Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o próprio Deus falando, pessoas atribuem isso aqui, né? Nós não vamos entrar nessa questão, que isso é outra demanda teológica, né? Com quem que ele estava falando? Era com os anjos, era com não sei quem. Não pode ser com os anjos, porque os anjos também eram criaturas, então os anjos não têm a imagem de Deus, tá? Eles não têm imagem e semelhança de Deus. Quem tem imagem e semelhança de Deus é o homem, os anjos não, né? E claro que aqui ele vai estar falando consigo mesmo, tá? Consigo mesmo na pessoa da Trindade. Então ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo, e a gente vê isso quando João ele vai apresentar o Evangelho,
que a gente chama de segundo testamento da criação, né? O segundo Gênesis da criação, os primeiros capítulos do Evangelho de João, a gente já falou sobre isso aqui, né? Quando ele vai falar sobre a criação na pessoa de Cristo, não tem como a gente dizer, mas peraí, então como é que aqui é Jesus, que é o verbo, lá é Deus separado? Não é a mesma pessoa, ele só está colocando cada um dentro da sua dispensação, explicando cada um dentro da sua dispensação. Então, sendo os anjos criaturas, não pode ser participante da obra do Criador, né? Não. Tanto é que até na questão da evangelização, nem isso aí eles fizeram, né? E isso é um projeto de Deus. E Deus vai escolher o homem para isso. Não vai escolher os anjos, né? E o homem foi criado menor que os anjos, né? Em poder, e toda aquela questão que a gente já sabe. Então, nós vamos abordar, tá? Nós vamos abordar aqui algumas coisas, mas isso aí não vai resolver essa problemática. Mas então, o que eu faço então? Eu tenho que ter convicção do que eu creio, daquilo que a Bíblia me apresenta. Claro que cada um vai ter um texto para argumentar, isso aí vai a igreja vai ser tirada da terra com esse problema sem resolver, tá? Vai subir para o céu, graças a Deus, depois que chegar lá a gente não vai preocupar mais com isso, se era, se não era, mas o importante aqui é a gente ter uma convicção e saber que esses tipos de questões, eles não inferem na salvação. A única coisa que vai inferir, que talvez infira, claro que nós temos um texto assim, né, que é aquele que Pedro ou João, não sei, vai dizer que o Espírito do Anticristo, ele nega o Pai e o Filho. Então nós já temos um texto dizendo que é o Espírito, é o Anticristo que nega o Pai e o Filho. Então se a pessoa está negando o Pai e o Filho, as duas pessoas da Trindade, né? Ou alguém pode colocar como de unidade ali, sei lá, mas nós temos esse texto aí, né? Não vamos dizer que isso, pessoa crendo ou não, se Deus é um, se Deus é três, claro, por quê? Porque dentro do conceito judaico, não tem essa questão da cultura judaica, não tem questão de Deus em três pessoas, né? Por causa do Shema Israel, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, né? Dentro da nossa tradução, isso aí é Deuteronômio 4, Deuteronômio 4, Shema Israel, nem lembro mais, viu? Isso é Deuteronômio 4, 6 ou 6, 4, não sei. Devia ter anotado aqui, né? Não. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Não é não? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso mesmo. Olha, ó. Deixa eu ler aqui dentro do... Deixa eu ler aqui no original para nós. E aí? 6, 4, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí que tá. Então a tradução, agora vamos ver como é que o original nos apresenta. É por causa disso aqui que o pensamento judaico, ele não preocupa com essa questão de trindade por causa do Shema Israel. Que no original do hebraico vai estar assim, ó. Deixa eu achar o texto aqui. 6, 3, 4. Tá assim, ó. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então não é único, tá? Essa tradução único, a tradução para o português único, é da questão de pegar o conceito de onde é que eles estão, ou seja, pegou para fazer essa tradução aí, né? Qual que é o momento que eles estão? Eles estão no deserto, eles estão rodeados de nações pagãs. Então cada nação tem um Deus. Então, quando eles olham para as outras nações e sabendo que eles tinham essa dificuldade, como a gente estudou, que eles estavam saindo do Egito com aquela cultura ainda, né? De vários deuses do Egito,
Então Deus está levando eles para o deserto para purificar eles de toda essa idolatria, de todo esse costume, de toda essa religião pagã. Né? Então Deus está limpando o coração e a mente dele. Então a tradução que levou para o português ou para outras línguas, sei lá, não posso dizer outras, porque eu não conheço outros dialetos, mas no português, quando fala único, né? Quando fala único, é para mostrar que eles não deveriam olhar para os deuses das outras nações, porque eles estavam com essa dificuldade. E o pecado que Israel mais cometia era o pecado da idolatria e da prostituição. Eram os dois pecados que eles mais caíram neles, tá? Então, quando a tradução para o nosso português vai colocar como único, está colocando o seguinte, diz assim, não adianta vocês olharem para aquele lá, porque Deus ele é o único, Deus é esse. Só que o hebraico não apresenta isso, tá? Ele apresenta um. Deus é um, ou seja, não tem mais nenhum com ele é um. Tá? Então, por isso que a palavra errado, ela quer dizer um e não único, tá? Então, por isso que tem essa... Então, não adianta, às vezes, a gente querer debater essa questão com o judeu, porque dentro da tradição judaica você vai perder tempo, tá? Vai perder tempo, né? Eu estudo com o judeu, eu sei como é que é, e eu sei a linha de pensamentos que eles têm, eu estudo com eles, ouço esse tipo de coisa, mas eu vou me mantendo. E ele mesmo, esse professor mesmo que eu estudo com ele, que às vezes eu vejo alguns vídeos com ele, né, até nas lives dele, ele fala assim mesmo, as outras religiões, ele fala assim, né, você que é de outra religião, se você ainda não, se você não se decidiu pela nossa tradição, continue fiel. Então, quer dizer, não desfaz da gente por estar ali, né, não nos ataca, mas ele também não deixa de falar o que é verdade dentro do conceito judaico e dentro do texto sagrado. Então isso é fato. Aí se a pessoa for muito assim, tipo assim, não, isso aqui é heresia, eu não vou estudar isso aqui não. Então ele vai perder a oportunidade de aprender muita coisa, por causa às vezes de uma coisa que não precisa entrar em questão. Você tem firmeza daquilo que você crê na palavra de Deus? Então segue o seu caminho com Jesus e glória a Deus por isso, né? Então é isso. Então com ele não adianta debater isso dentro de judaísmo, de tradição judaica, não adianta. Trindade, Espírito Santo, essas coisas, não perca tempo, seu tempo. Estude o hebraico, se for estudar com um judeu ortodoxo, mesmo os messiânicos têm assim, são assim também. Então não adianta você assistir, não adianta, vai perder tempo. Porque eles vão usar a Tanakh, eles não vão usar a Brit Hadashah. Por mais que o judeu messiânico ele tenha a Brit Hadashah, mas a Brit Hadashah, eles vão estudar ela dentro do contexto judaico. Por mais que ela foi escrita no grego, eles vão estudar dentro do conceito judaico, dentro do judaísmo. Então não adianta, mas o Novo Testamento foi escrito no grego, não sei o que, papapá. Não, eles não querem estar preocupados com a cultura grega que influenciou a nova aliança, não. Eles estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o contexto judaico que estava no período de Jesus. Porque Jesus ele participava de tudo isso. Então a gente está mudando até de assunto aqui, né? Mudou até de assunto. Mas deu para entender? Então a questão deles é essa. Então não adianta, Trindade não se vai se resolver hoje, amanhã, nós vamos partir para a glória e esse problema vai ficar aí para quem quiser. Mas a gente continua crendo nas três pessoas distintas da Trindade. Então vamos trabalhar isso aqui um pouquinho, né? Permitindo o nosso Deus. Vamos aí continuar aí. O plano de aula, né? Introdução, Trindade na história, Trindade na Bíblia, Trindade na teologia, Trindade na palavra. Porque uma aula sobre Trindade, uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, porque pouca consideração dos evangelhos, não se preocupa com isso, né? Com esse tipo de assunto, confusão no entendimento correto, dificuldade com a prática do nosso serviço e relacionamento com Deus e com o próximo a partir da Trindade. Então tem essa dificuldade por causa do unicismo, tá? Deus tripessoa, a doutrina da Trindade é a mais misteriosa da Bíblia. Deus quis se revelar a partir da Trindade. A Trindade é um elemento essencial para a nossa espiritualidade. A nossa dificuldade em ver Deus como uma pessoa, Deus tripessoal. A tripessoalidade de Deus distingue o cristianismo de qualquer outra religião. Como trabalhamos nossa confiança com essa doutrina? Porque três pessoas e não um. Trindade na história. Vamos ver,
Trindade da história, Concílio de Nicéia, onde que esse pensamento não, né? Onde que essa doutrina ela vai ser escavada nas Escrituras? Quando que vai começar a escavar essa doutrina nas Escrituras? No Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, uma série de controvérsias e teorias heréticas. Então, para combater certos conceitos heréticos, por causa da pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, é que precisou elaborar a doutrina, essa doutrina, ir nas Escrituras, escavar ali das Escrituras, esse pensamento de trindade para poder combater umas heresias que estavam surgindo no período aí dos pais da igreja patrística, tá? Uma necessidade de afirmação bíblica. Então nós temos judaísmo, né, gnosticismo e o platonismo, tá? Porque aqui no judaísmo nós temos a questão do errado, que eu já expliquei. Dentro do gnosticismo nós temos aquela questão do engano, né? Surgindo o pensamento gnóstico, aquele conhecimento, né? Que o homem ele só aperfeiçoaria através do conhecimento, que o conhecimento é supremo. Então, gnosticismo aqui vem de gnós, que é conhecimento, né? Então, através do conhecimento, a pessoa ela se tornava, às vezes, até Deus, através do conhecimento dela. E o platonismo, que vem trazendo a teoria que a gente estudou sobre o demiurgo, aquele construtor do universo, o arquiteto do universo, o mundo das ideias, aquela questão toda que a gente estudou lá sobre os pré-socráticos, tá? Heresias dos primeiros concílios. Para combater essas questões aí, ó. Foi o 20º arcebispo, né, esse cidadão aqui, 20º arcebispo de Alexandria, como Atanásio I de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos, nasceu em 8 de julho de 328 a 2 de maio de 373. O concílio de Nicéia é convocado pelo imperador Constantino I entre maio e agosto de 325 para tratar da tese ariana, né, que Ario, bispo de Alexandria, ele vai também criar um sistema de tentar explicar essa questão da divindade de Cristo. Ele vai começar a entrar no conceito herético. E aqui o abençoado aqui do Atanásio, ele vai precisar combater. Então ele vai escavar, que a gente diz, para explicar a questão da trindade. Para tratar da tese ariana de que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, e Deus Pai seriam de substâncias ousias diferentes, ou seja, Deus era a substância de Deus era uma e a substância de Cristo era outra. Então, para o bendito do Ario, bispo de Alexandria, para ele Jesus, ele era totalmente distinto de Deus, tanto na sua essência, quanto no seu poderio, né? Ou seja, não era um Deus único, eram pessoas distintas, tanto Deus no céu, Jesus na terra, e eles não tinham nada em comum. Não havia essa questão de Jesus ter onisciência, ser o Deus Todo-Poderoso, ser o Deus encarnado, não. Deus era uma coisa e Jesus era outra, tá? Sei porque não entendeu a questão da kenosis, né? Dessa condescendência de Deus e vir ao ser humano para ter com o ser humano. Então, este abençoado aqui é que vai trabalhar essa questão e aí vai começar a surgir essa questão aí da trindade. Uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Qual o Pai, tal Filho, tal também o Espírito Santo. Eterno Pai, eterno Filho, eterno Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia, não há três deuses, porém, um único Deus. Atanásio de Alexandria, credo de Atanásio, né? Então, essa abordagem temática de Atanásio foi para combater a temática de Ario, bispo de Alexandria também, tá? Nessa questão do concílio aí que eles vão fazer aí para poder abordar essa questão aí. Pense no tempo. Passado é tempo. Presente é tempo e futuro é tempo. O futuro é o passado? Não. O passado é o presente? Não. O presente é o futuro? Não. Mas o tempo é o tempo. Só tem um tempo. É o exemplo limitado, não dá para expressar a totalidade da pessoa dele. Ou seja, Deus ele é atemporal, Jesus é atemporal, o Espírito Santo é atemporal. Sendo a mesma pessoa,
Então não está preso ao tempo. Então presente, que a gente explicou, né? Quando o salmista vai dizer de eternidade, eternidade tu és Deus, ele não está dizendo que tem duas eternidades, ele está dizendo que Deus está presente no passado, presente no futuro e presente no presente. Tá? Ele está nos três tempos ao mesmo tempo. A coisa assim, mas isso é coisa de luz, não é coisa de louco, porque ele é Deus, gente. Ele não é atemporal, ele é atemporal, ele não está preso no tempo. E só Deus tem esse poderio, né, de assumir, ou seja, vamos colocar assim para ficar mais poderoso, de abafar o tempo. Só Deus tem essa qualidade, só Jesus tem, só o Espírito Santo tem, porque são a mesma pessoa. Adalto Lourenço, conhecendo Deus para adorá-lo, né? De onde tirou-se essa tese aí. A Trindade na Bíblia. A igreja teve que reconhecer e defender a Trindade exatamente para poder conciliar os elementos bíblicos, evidenciar o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Antiga Aliança, Nova Aliança. A Trindade na Bíblia, Antigo Testamento ou Antiga Aliança. O único Deus, Deuteronômio 6,4, nós acabamos de ler. O nome de Deus, Gênesis 1:1, Elohim, né? Que vai colocar na questão do nome majestático de Deus, porque quando a gente vai pegar dentro do hebraico a palavra Deus, a gente tem a palavra Deus, né, de Eloá. A gente tem a palavra Eloá. Por que Eloá? Eloá é Deus, tá? É Deus. Eloá é Deus, tá? Ou outras ramificações também, Yah, tá? Que Yah é Deus, Adonai não, Adonai é o termo de Senhor, né? Mas aí quando vai falar a palavra Elohim, aí quando se acrescenta Elohim, quando a gente acrescenta Elohim, colocando o sufixo de pluralidade, nós temos aqui a concepção já dentro do Gênesis 1:1, né? Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus. Aí Elohim, quando nós temos aqui a terminologia de plural, não é que está dizendo no princípio criou deuses, os céus e a terra, não, é porque ele está falando aqui da Trindade, né? Ou seja, o nome majestático de Deus, tá? Esse nome conhecido como nome majestático de Deus, quando vai, principalmente porque em alguns textos, quando a gente vai para o nosso português, nós temos alguns textos que vai aparecer, já falei isso aqui, né? Em caixa alta, a palavra Senhor, né? Nós temos aí nos textos aí, quando você vê lá Senhor em caixa alta, todo ele escrito em caixa alta, ali nós vamos ter ali, simplesmente o tetagrama, tá? O tetagrama ali, o Yud Rei Vav Rei, né? Que não tem tradução certa, né? Que é a mais usada, a mais aproximada, mas por que é a mais aproximada que se pode dar? Que é Yahvé, nem Jeová. A gente já viu que Jeová não é, porque não existe essa palavra, nem para tradução, né? Nem para transliteração é Yahvé. Jeová não tem, porque a gente sabe que não tem o J no hebraico, né? E nem no grego, né? Nós temos o Yud, né? No Yud, no hebraico, e o Iota no grego, né? Então não vai ter J lá não. Iota, isso aí já é da nossa língua, é latino e por aí vai. Mas aí, quando a gente vê o nome majestade de Deus, quando você achar em caixa alta, vai estar lá. Mas tem várias formas de você encontrar dentro do texto sagrado nomes de Deus. Por que não tem a pronúncia certa? Porque só o sumo sacerdote, uma vez no ano, na festa de Purim, que ele pronunciava, só ele pronunciava o nome de Deus. Por isso que ninguém sabe como é. Porque era só o sumo sacerdote, ele não gritava lá, vamos supor, né? Não gritava assim, Adonai, não. Ele falava no momento da celebração da festa do Purim, ele pronunciava uma vez só e uma vez no ano esse nome. Por isso que não se sabe. Aí o judeu ele não vai dizer, né, Senhor, quando ele vai falar, quando ele encontra nas escrituras ali o Yud Rei Vav Rei, ou ele vai falar Adonai, ou ele vai falar Hashem, porque o nome, a palavra Elohim tem lá, Elohim tem. Já, né, falado, escrito e traduzido, transliterado, Elohim, tem lá. Mas quando ele vê o tetagrama, ou ele fala Adonai,
ou ele fala Hashem, que é o nome, né? E por aí vai. Mas falar, pronunciar o de Revavral, o Jeová, Yahvé, não vai falar isso, ele não fala, tá? Então jamais você vai encontrar. Pode ter algum que fale, mas até hoje eu não vi não. A comunicação de Deus, né? Gênesis 1:26, que é o que nós abordamos, não pode ser com falar com um anjo, mas é o próprio Deus falando em si mesmo. Repetição da bênção araônica, número 6, 24, 26, né? Deu aí? Só 10 minutos. Então, a bênção araônica, né? Número 26. Números 6, 24, 26. Vou usar meus auxiliares aqui, né? Número 6. Número 6, 24, 26, está assim. Yevar Herrera Adonai, Veishmerera, Daer Adonai, Panaveleha, Verruneha, Ishar Adonai, Panaveleha, Veyashem Leha, Shalom, né? Que quer dizer, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto ou a sua face e te dê a paz, né? Então, quando ele está falando do Senhor, aí ele já está usando aqui o que eu disse, né? Ele não vai pronunciar aqui o tetragrama. Nós temos o tetragrama, tá? Ó, nós temos o tetragrama, que seria, né? Vou colocar Yahvé, mas ele não vai pronunciar, ele vai pronunciar Senhor, ele vai pronunciar Adonai, por isso que ele, né? Adonai, então ele vai usar Adonai, ele vai usar errado, mas dentro, quando ele vai pronunciar aqui a bênção araônica, ele vai usar a palavra Adonai, só que a palavra que está aqui não é Adonai, é o tetragrama, mas como eu expliquei, ele não vai falar mais falando isso desse Deus único e verdadeiro, né? Desse Deus único e verdadeiro. O anjo do Senhor, números 20, 16, né? Aí já é uma aparição teofânica, né? Vamos ver aqui, lembrando que números 20, 16, 16. E clamou ao Senhor, e ele ouviu a sua voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em cada cidade dos confins de teus pais. Né? Aí nós temos aí a palavra anjo, né? Que vai estar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui na 16. Aí vai estar aqui, ó, malar, a palavra anjo vai estar aqui malar, que é mensageiro, mas quando a gente vai para a tradução do português, no português nós temos a palavra anjo, que na verdade ele vai colocar aqui como anjo do Senhor, tá? Não sendo assim, que Deus enviou o anjo, aqui na aparição teofânica, a teofania de Cristo, tá? Implícita aqui nessa aparição, aí porque Adonai, Veishma, Kolenu, Vaishlar, Malar. Aí ele vai estar assim: e clamamos Adonai, e escudo a nossa voz, e enviou mensageiro, tá? E enviou mensageiro, e enviou, ou seja,
O próprio, que quando vai aparecer os seres para Abraão, nós vamos ver que ali, quando Abraão ele corre, ele vai dizer, a gente já explicou isso aqui, né, que vai se dirigir a um, né, a um único específico, porque ele viu, ele viu a própria pessoa do Senhor chegando a ele, e foi ali justamente naquele momento que a promessa de Deus, porque ele havia servido o próprio Senhor ali, né, podia ter chamado um servo, mandado um servo matar um cabrito, podia ter mandado uma serva preparar comida, não, mas ele mesmo se deu o cuidado, não o trabalho, ele mesmo se deu o cuidado de ele mesmo estar a preparar. Então, quando eles estavam servindo ali, não era aquele mensageiro, era o próprio Deus servindo. Então, ali o próprio Deus agora vai falar para ó, Sara dará a luz. Tá? Então, ali é isso que o texto ele vai nos trazendo. Então, nós vamos parar por aqui. Eu vou marcar aqui onde é que nós paramos. Então, vou voltar aqui.